Vamos, então, seguindo para as leituras. A primeira leitura de hoje se encontra em Gênesis, capítulo 1, verso 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor: No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. Essa é a palavra do Senhor, demos graças a Deus. A segunda leitura de hoje se encontra no Salmo 8, completo. Diz assim também a palavra do Senhor: Ó Senhor, nosso Senhor, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer descalar o inimigo e o vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, pergunto: que é o homem mortal para que te lembres dele? E quem é o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizestes do que anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras de suas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés, toda a ovelha e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, nosso Senhor, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será para sempre. Amém. A terceira e última leitura, antes do Evangelho, se encontra em 2 Coríntios, capítulo 13, versos de 11 a 13. Diz assim: Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sedes perfeitos, sedes consolados, sedes de um mesmo parecer. Vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saudam. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. Essa também é a palavra do Senhor. Também damos graças a Deus. E vamos então para a aclamação do Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Os serafins diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. Aleluia, aleluia, aleluia.
diz assim a palavra do Senhor, no texto de Mateus, capítulo 28, versos 16 a 20. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus tinha lhes designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizai em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Esse é o Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Queria chamar nesse momento aqui a nossa irmã Ingrid, que vai estar trazendo a palavra para a gente. Estenda as mãos. Pai, muito obrigado pela vida da nossa irmã Ingrid. Muito obrigado por quanto que ela tem abençoado a nossa comunidade desde nosso início, há mais de meia década atrás. Senhor, continua usando os lábios dela e a vida dela para abençoar e falar aos nossos corações. Que o Santo Espírito flua e que desde já nós já tenhamos nossos corações receptivos e abertos para que o Senhor fale aos nossos corações. Amém. Bom dia, irmãos, paz de Cristo. Amém. Lá vamos nós, novamente. Então, hoje é, domingo da Santíssima Trindade, uma semana aí após Pentecostes, Então, e a Trindade é esse mistério, que permeia assim a nossa vida cristã, nosso cristianismo. E a primeira questão importante é a gente entender o que é esse conceito da Trindade, três, mas é um, No início da caminhada cristã, às vezes isso é confuso, Nós somos três, mas os três são um. Como é que a gente entende isso, No fim, é um mistério realmente, da nossa caminhada e que eu acho que ultrapassa bem o nosso entendimento. Eu acho que a gente nunca vai entender, de fato, como é que é o mistério, Realmente é um mistério. É um mistério que eu nunca me ousaria aqui a tentar explicar aqui, porque eu acho que é inexplicável, Mas, na prática, é a concepção de um Deus que é um só Deus, que subsiste mesmo em três pessoas distintas, Um Deus que é trino. Então, eles são da mesma natureza e eles possuem os mesmos atributos. Um Deus que é Pai, um Deus que é Filho e um Deus que é o Espírito Santo. E aí Jesus e o Espírito Santo vão compartilhar da mesma identidade do poder do Deus Criador, do Deus que criou ali, da mesma identidade do Criador ali, do mesmo Deus de Israel. E essa trindade, ela vai aparecendo ali no contexto bíblico, pouco menos ali no Antigo Testamento, de uma forma mais viva ali no Novo Testamento. Mas é interessante como que vai tendo os momentos, por exemplo, como que o Deus de Israel retorna a Sião na pessoa de Jesus, por exemplo. Então, aquele Deus que é mencionado ali no Antigo Testamento volta na pessoa de Jesus. E depois Jesus, que é o Filho, ele envia a sua presença através do Espírito Santo para habitar com o seu povo. Porque nesse momento aqui de Mateus, quando a gente tem esse grande momento ali da grande comissão, Jesus envia a fazer a missão, deixando conosco a pessoa do Espírito Santo. E aí esse Espírito Santo, ele não é mais... Ele passa a ser uma força, que não é mais só mais uma força, mas é o próprio sopro de vida, de Deus para conosco, o Deus soprando a vida dele
para nós, para que a gente possa continuar vivendo essa vida aqui, não mais sozinhos, mas unidos com o nosso Criador. Então, olha que coisa assim mais linda, né? Longe daquela teologia que pensa assim, agora a gente está aqui abandonado, o céu ficou lá em cima, e na hora que tudo acabar, a gente sobe, encontra com Deus lá em cima e acabou, né? Muito pelo contrário, a gente está aqui unidos, né, com o nosso Deus que nos criou lá em Gênesis, nessa passagem que a gente viu aqui. Essa trindade já estava presente lá, vejam, né? Tinha Deus criando todas as coisas. O Espírito Santo estava pairando, né? No sentido ali, sobrevoando, e de repente veio o Verbo e começou sendo criada todas as coisas. E ali nesse momento, a gente tem esse momento depois da conexão de novo, aquele momento em que Deus que criou todas as coisas, deixa com seu sopro de vida para nos manter conectados com esse Criador, até que sobreveio o fim de todas as coisas e a gente volte a se conectar por inteiro com Ele. Então, nós continuamos conectados com o nosso Criador. Então, essa terra aqui que nós estamos, mais uma vez, não é nós isolados aqui, de um Criador que ficou lá em cima e nos esqueceu. Nós continuamos conectados com esse Criador através do Espírito Santo. Então, acho que essa é uma primeira reflexão que a gente precisa de ter, de pensar esse seguinte: o que é que muda na nossa vida hoje em pensar que nós estamos conectados com o nosso Criador através do Espírito Santo? Em outras palavras, o que é que muda no seu dia hoje em saber que o próprio Deus está aqui com você através do Espírito Santo? O que é que muda na sua rotina, na sua vida, em saber que o próprio fôlego que criou todas as coisas está aqui? E ele não depende do louvor, ele não depende de um instrumento musical legal, e ele não depende de outros elementos, ele não depende de uma boa teologia, ele está aqui. O que é que muda hoje na sua vida? Eu não estou perguntando se muda alguma coisa, não. Eu estou afirmando que muda, e eu estou te perguntando o que é que muda. O que é que muda na sua relação, de como que você lida com a sua saúde, de como que você lida, como que você come, sabendo que o próprio Espírito Santo está aqui, é o próprio Deus, que é aquele que criou todas as coisas lá em Gênesis, e ele está aqui. Essa reflexão, ela precisa ser feita, porque às vezes a gente vive esquecendo que quem criou todas as coisas, ele está aqui. Ele realmente está aqui. Ele está aqui, ó, essa terra aqui continua sendo dele. Ele não fugiu lá para o céu e deixou a gente aqui abandonado, esquecido. Então, nós precisamos de viver constrangidos mesmo, de uma forma constrangida, de saber que o Deus está aqui do meu lado. E, por vezes, a gente esquece disso e precisa de alguns meios para nos lembrarmos de fazer essa conexão com Deus. Eu, por exemplo, as artes me fazem muito me fazer essa conexão. Eu sou muito sensível. Então, as artes é um meio que me conecta muito. Sempre foi assim, a dança, a música, me conecta demais. É a forma que mais me conecta. Tem pessoas que são lendo, tem pessoas, né, que estão estudando, tem pessoas que estão falando, mas a gente precisa de ter este temor, de lembrar que o Espírito Santo está aqui nos conectando com o nosso Criador, aquele mesmo que estava lá criando todas as coisas lá em Gênesis 1. Então, vamos nos lembrar nessa primeira questão, o que muda na sua vida hoje, lembrar disso, na nossa relação com o nosso trabalho, com a nossa saúde física, mental, não é? Com os nossos relacionamentos, da forma que a gente lida com as pessoas.
na forma como a gente lida com essa sociedade, com o mundo que está aqui. Jogar lixo no chão é uma forma legal de você lidar com este mundo que foi criado pelo seu Criador e que ele continua habitando aqui conosco, né? Então, lembrar da Trindade, lembrar do Espírito Santo é lembrar, né, celebrar a Trindade, é lembrar dessas coisas que o Espírito Santo está aqui e nos conecta com este Criador. Então, isso é um primeiro ponto. E o segundo, queridos, é falar da Trindade, e aí o Tim Keller trabalha muito esse conceito de como a Trindade ela é um relacionamento. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí, o Evangelho, né, o Evangelho de João, ele descreve como que esse relacionamento entre Pai, Filho e Espírito Santo vai acontecendo. É muito interessante. João fala que o Filho vai vivendo desde toda a sua eternidade no seio do Pai, né, que é uma antiga metáfora para amor e intimidade. Mais adiante, né, Jesus, o Filho, descreve o Espírito Santo vivendo para glorificá-lo. Lá em João 14, e por sua vez, o Filho glorificá-lo, lá em 17:4. E o Pai, o Filho. E isso vai acontecer toda a eternidade. Vocês percebem, assim, é como se eles estivessem numa dança. E isso é um conceito que os primeiros cristãos, né, vão trazendo. É o Pai se relacionando com o Filho com o Espírito Santo com o Pai. Eles vão se comunicando e se relacionando de uma forma tão intensa, um glorificando o outro, um servindo o outro. E eles vão se relacionando de uma forma tão intensa que eles são um só por isso, porque um serve o outro, um glorifica o outro. O Pai glorifica o Filho ao Espírito Santo ao Pai. Isso tem até uma expressão que eles remetem para isso, né? Então, assim, o termo glorificar nada mais é, né, quando você glorifica alguém, você louva alguém, você está se deleitando nele. Né? Então, assim, é totalmente oposto do conceito de egocentrismo que a gente tem hoje, né? Assim, eu quero fazer uma coisa para mim mesmo. E na Trindade, não. Eles servem um ao outro, né? É um glorificando o outro, é um louvando o outro, é um se relacionando para o outro e não para si mesmo, né? Então, é um sacrifício para o outro. Eu glorifico o outro, né, para satisfazer o outro e não a si mesmo, né, para a felicidade do outro. A maior alegria é ver o outro feliz, né? Então, essa é a relação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles se glorificam mutuamente. Então, nessa relação entre eles, é como se eles estivessem realmente num deleite tão profundo entre eles, que é como se eles estivessem numa coreografia. E essa é a relação entre eles, né? É como se eles estivessem, de fato, dançando ali dentro de um relacionamento. Eu fecho o olho e consigo até imaginar essa coreografia, né? Um servindo ao outro, né? Sacrificando pelo outro, né? Então, Jesus trazia muito várias expressões disso ali ao longo do Novo Testamento, e João vai fazendo muitas essas referências, como eu disse aqui para vocês. Então, eles tinham isso estava na essência da Trindade. Então, a Trindade, essa forma de se relacionar, é outra questão que a gente também precisa trazer para a nossa reflexão atual. Como que essa dança, né, de servir um ao outro, de mostrar essa relação mútua, também pode se refletir para a gente hoje, né? Essa dança da comunhão, essa dança do relacionamento, né? Como que essa dança da comunhão pode se refletir também nos nossos dias. Isso também é reflexões para a gente pensar dentro do nosso casamento, da nossa relação como comunidade, da nossa relação
enquanto pais e filhos, né? Eu ouso dizer que muitos dos problemas que a gente tem é porque falta essa dança do relacionamento, essa dança do sacrifício pelo outro, essa dança da comunhão, essa dança do abrir mão, essa dança do glorificar ao outro, essa dança do abrir mão de mim mesma, que é algo muito presente nessa trindade. Hoje, por vezes, gente, as mulheres estão cansadas, as mães estão cansadas, porque elas se sacrificam o tempo todo. E não tem quem se sacrifique por elas. É só a mãe se sacrificando, a mãe o tempo todo. Por isso existem esse movimento, que por vezes a gente tem que entender, né, do movimento do feminino, porque é isso, é as mulheres cansadas, exaustas, e não tem quem se sacrifique por elas. Né? Pastores, comunidades cansadas, porque é sempre a mesma pessoa se doando, e não tem quem se doe por eles. Então, assim, é falta do relacionamento da trindade. É falta de trindade mesmo. Né? Falta da comunhão que a trindade ensinou para a gente lá em Gênesis, e que ficou muito claro quando veio, né, na vinda de Jesus, e como ele se trouxe presente nas suas falas. Então, a comunhão, o dar, o servir, o ajudar, como sacrifício mesmo, né? Como ide, como propósito de vida mesmo, e não só como algo momentâneo, né? Algo esporádico. E hoje, sendo bem breve, assim, e por último, né, em específico sobre essa grande comissão, né, que é esse texto de Mateus 28, esse texto é muito comum para justificar muito, assim, as missões, né? Quem tem esse assunto das missões é muito comum, né? Quem tem um grande sonho missionário, né? Eu vou para a África, eu vou para as nações, eu vim de uma cultura cristã, assim, né? Eu sou evangélica há mais de 30 anos, então eu já escutei esse muito, né? Vou para a África, vou para as nações, eu vou para a Índia, e tudo bem. Só que, assim, as nossas missões, elas não começam aí. A nossa missão, na verdade, ela começa com a conversão da nossa identidade. E a nossa identidade, da forma correta, vamos dizer assim, é a nossa identidade antes da queda. É a identidade da qual nós fomos criados, é a identidade antes da queda. Porque depois da queda, a gente já está aqui imaculado, né? Depois da queda, a gente está aqui todo manchado já pelo pecado, e as nossas concepções já foram aqui manchadas. A gente precisa de todo o tempo da graça de Deus e do sangue para a gente se purificar de novo. E esse texto de Gênesis é um dos poucos textos que vão trazer referências antes da queda. E olha quem está aqui em Gênesis primeiro, trazendo a nossa identidade, a própria Trindade. Deus criando todas as coisas, criando, o Deus Criador, né? Nós estávamos falando e cantando isso no louvor, né? Do Deus Criador, o Espírito Santo pairando ali sobre as águas, e o Verbo, o próximo ato ali de começando a ser criado todas as coisas, né? Então a nossa identidade está no que é a Trindade de fato. Então vamos pensar sobre isso, assim, sobre o nosso id, é sobre restaurar a nossa identidade do que é esse Deus que é trino, mas que é um só, que é esse mistério, né? E que é um Deus que é relacional, é um Deus de comunhão, é um Deus sacrificial, é um Deus que anda em unidade, é um Deus de comunhão, é um Deus que serve pessoas, e é um Deus que está aqui. É um Deus que se fez pai, é um Deus que se fez filho na forma humana, que sentiu as nossas dores, que chorou, que sofreu tudo
que a gente sofre aqui, todas as angústias, que chorou, que sangrou, mas que não é só isso, Ele é um Deus também na forma espiritual, né, na forma do Espírito Santo, que está aqui neste momento com vocês, nos conectando a Ele, nos conectando lá em Gênesis 1. Está pronto, assim, para nos ajudar, nos consolar, a restaurar a nossa identidade a cada dia, para que a gente continue a nossa missão até o fim. Amém? É isso.